Shalom, amigos na fé e visitantes do canal, que o Eterno siga abençoando a todos. Esse é mais um vídeo intitulado Desigrejado não é desviado. É uma continuação do último vídeo de refutação, aconselho que veja. Então, por que esse título, Desigrejado não é desviado? Porque infelizmente muitos líderes de igrejas têm colocado essa palavra desigrejado, que na verdade é uma palavra moderna e não existe na Bíblia, pois as palavras que existem na Bíblia, anticristos para aqueles que negam a Cristo e a sã doutrina dos apóstolos, é apostasia para aqueles que apostatam da fé, é desviar-se para aqueles que se desviaram da fé, mas podem voltar, podem ser restaurados e congregar, porque os irmãos precisam estar em união. Infelizmente, muitos pastores e líderes religiosos têm usado essa palavra desigrejados, usando passagens bíblicas fora do contexto. Por isso, mais esse vídeo, para colocarmos aqui a diferença de forma bíblica desses quesitos de tipos de pessoas que se encontram como desigrejados, desviados ou até apóstatas da fé. Será que todo desigrejado é um desviado? Ou todo desviado é um anticristo? E todo aquele que saiu de uma igreja nunca foi convertido? Como alguns querem fazer parecer? Isso que vamos ver. O texto-chave que muitos líderes usam é 1 João capítulo 2, versículo 19. Texto base que eu usei no último vídeo, trazendo uma refutação à falsa interpretação de muitos líderes, e até líderes renomados e conhecidos aí na mídia, no YouTube, porque são representantes aí de igrejas muito famosas. E eles usam esse versículo fora do contexto. E o próprio Evangelho vai trazer à luz de refutação a falsa interpretação deles. O que é um desigrejado? A Bíblia usa essa palavra? Como eu já disse, não existe na Bíblia essa palavra. Porém, é uma palavra moderna que representa aqueles que saíram de uma igreja denominacional ou de um templo religioso. Ou seja, pode até congregar entre irmãos, porém fora da denominação, fora daquele templo religioso, mas com irmãos em casas ou em algum outro lugar que se reúnam. Agora, há tipos dessas pessoas, pessoas que realmente saem por causa de uma falsa doutrina que é ensinada lá, mas continuam na comunhão entre os irmãos, fora da denominação, e há aquelas pessoas que realmente saem de um templo religioso, de uma igreja denominacional e caem no pecado. Estão ali realmente de uma forma desigrejada, que saíram da igreja de Cristo, se afastaram do corpo de Cristo. Diferente daqueles desigrejados que saíram do templo religioso, mas continuam firmes na sã doutrina. Então, isso que devem averiguar e entender. Em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, temos que os discípulos eles perseveravam juntos, ou seja, aqueles desigrejados que saíram de um templo denominacional, mas continuam em comunhão com outros irmãos na mesma sã doutrina, fora das denominações, eles também continuam perseverando juntos, porém fora do templo daquele sistema religioso, a exemplo dos apóstolos e daqueles irmãos que se reuniam na igreja primitiva. Diferente do contexto que alguns líderes de denominações trazem, que aquele que sai do templo religioso está sem congregar ou sem congregação, ou até mesmo perdeu a salvação, porque eles usam aquela passagem de 1 João capítulo 2, versículo 19, para dizer que saíram deles, mas não eram deles. Como João disse, saíram de nós, mas não eram de nós. Porém, dentro de um contexto errado. Mas eles usam só esse versículo isolado para dar essa impressão. E até parece, Mas não é a verdade, porque eles continuam na sã doutrina. Ou seja, continuam igrejados, continuam corpo de Cristo. Mas eles dão um parecer diferente do que João explicou ali, como eu disse no último vídeo, onde se trata dos anticristos, aqueles que saíram deles, mas não eram deles, saíram de nós, mas não eram de nós, porque eles rejeitaram a sã doutrina, começaram a falar contra o ensino de João e dos apóstolos, começaram a falar contra Cristo, contra o Messias. Então, realmente, eles eram anticristos.
esses que saíram. E não é o mesmo contexto, a ideia de que alguns pastores estão usando aí para usar esse versículo de que eles saíram lá do templo deles, mas não eram deles, ou seja, não eram da igreja de Cristo. Isso não é verdade. Então, se atentem a isso. Agora, o que é um desviado? É aquele que se afastou das coisas do Senhor, das coisas do Eterno, nosso Criador. Aquele que ouviu o Evangelho até, ou ouviu falar de Cristo, participou de atividades em um templo mesmo, denominacional, porém ele se afastou daquilo, não porque aprendeu uma doutrina errada ou não percebeu que estavam pregando alguma coisa fora do contexto, mas ele saiu por causa do pecado, se afastou daquele convívio por causa do pecado e assim se desviou ali do caminho. Então temos várias passagens como Lucas 15, que fala sobre o filho pródigo que se afastou, caiu no mundo e depois voltou, né, para a casa do pai. E em Gálatas capítulo 6, versículo 1, aqui na versão revista atualizada, nós temos: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, aqui está falando daquele que realmente caiu em pecado e se afastou ali de uma forma do corpo de Cristo, da igreja, né, em si. E aqui a orientação apostólica é que aqueles que são espirituais tratem essas pessoas com brandura, né? E não com violência, com agressividade, com constrangimento, não, mas com brandura, com amor ao próximo, né? É um dos mandamentos, amar ao próximo como a si mesmo. Então, a igreja praticava isso. Às vezes alguns irmãos caíam em pecado, se afastavam, ou seja, eram desviados, e aqueles que eram espirituais iam atrás daquelas pessoas, né? E os traziam de volta ao corpo de Cristo. Isso que é ser desviado. Temos outras passagens também, como Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então vejam, o contexto de realmente aqueles que se desviam, se afastam da verdade, podem ser resgatados, salvos definitivamente. Diferente do que alguns pastores aí pregam, de que a pessoa que saiu de uma denominação, começou a congregar com irmãos fora, estudar mais a fundo as escrituras, fora de uma denominação, com comunhão, comunicação entre outros irmãos, até de forma virtual, eles chamam realmente que aquelas pessoas saíram da igreja, mas não, essas pessoas continuaram firmes. Então, diferente da interpretação deles, nós temos aqui a interpretação dos apóstolos, que colocam essas diferenças, de que aquelas pessoas que saíram, às vezes, de um convívio, elas não saíram para apostatar da fé, mas saíram por causa de um engano, às vezes que aprenderam, mas continuaram na fé. E outras saíram porque pecaram e se afastaram realmente do corpo, mas elas podem ser resgatadas. E não que elas saíram porque não eram da igreja, nunca foram da igreja. As igrejas que existem em templos denominacionais, algumas delas fazem até um bom trabalho. Realmente libertam com o ensino delas pessoas das drogas, de vícios, de pecados. E aquelas pessoas realmente têm uma experiência com Cristo, porque elas querem uma mudança, uma solução, uma transformação para a vida delas. E ao ouvir a palavra, porque a fé vem e vem pelo ouvir, isso está escrito, essas pessoas, ao buscar a Cristo ali dentro, elas têm uma vida transformada, elas passam por um novo nascimento. Muitas delas, embora existam muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas nunca se converteram. Então, essas pessoas, elas têm sim uma experiência com Cristo. E se um dia elas saem dali, não quer dizer que elas apostataram, como alguns líderes querem fazer parecer. Algumas saem porque realmente se afastaram por pecado, mas podem ser resgatadas, reconciliadas, e outras saíram porque ouviram uma explicação errada e não querem mais fazer parte daquilo,
Porque infelizmente algumas denominações têm muito ensino errado teologicamente. E aquelas pessoas que se aprofundam mais no Evangelho e nas Escrituras não querem fazer parte daquilo e saem para continuar seguindo o caminho verdadeiro, que é a sã doutrina dos apóstolos, que é Jesus Cristo, o fundamento dos apóstolos. Então temos que, o que é um apóstata? Realmente é aquele que, tanto do corpo de Cristo que está fora de denominações como dentro de denominações, é aquele que sai de ambos os grupos e apostata da fé, porque abandona a fé de uma forma deliberada. Ou seja, como está escrito em Hebreus 3:12, vamos ver. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Ou seja, infelizmente a incredulidade ela gera outros pecados que acaba afastando a pessoa do Deus vivo, do eterno, do nosso Salvador. E daí em diante ela peca deliberadamente, de uma forma que o afasta de Cristo. E infelizmente para alguns não tem mais retorno, porque aí a pessoa acaba desprezando o sacrifício de Cristo por ela. Ou seja, ela não volta mais, ela cai da graça, ela fica no pecado e assim apostata da fé. Uma outra forma também de apostasia são aqueles que de início eles já negam a sã doutrina, eles ficam contra Cristo. Aí os demais pecados também realmente se manifestam na pessoa. Mas existe essa distinção notória de que alguns se afastam por incredulidade de pecados e mais pecados, e outros já negam a Cristo e a sã doutrina logo de início. Ou seja, esses são os anticristos da passagem lá de 1 João, capítulo 2, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Então, por que saíram do corpo de Cristo, mas não eram do corpo de Cristo? Porque no versículo 18 está escrito de que eles negaram a sã doutrina, de que eles não seguiram mais a Cristo, eles ficaram contra Cristo. Foi o que eu li e expliquei, refutando essa falsa interpretação desses líderes, de que aqueles que saem de uma denominação é porque nunca foram da igreja, porque graças ao Eterno, graças ao nosso Salvador, aquelas pessoas que saem de denominações para continuar firmes na sã doutrina, porque ouviram coisas erradas lá, no templo denominacional, onde realmente também tem o corpo de Cristo. Mas não quer dizer que tudo lá está ensinado de forma correta para a igreja, porque o contexto é de que João, o apóstolo, estava falando daqueles que negaram a Cristo, a sã doutrina, diferente dos desigrejados que saíram de denominações para continuar seguindo a Cristo na sua sã doutrina, e não os erros de teologia das denominações. Estou entendendo a diferença? Vamos ler então todo o contexto até o versículo 23 de 1 João, capítulo 2. Então vejo que o contexto que alguns estão explicando, alguns líderes, pastores estão colocando no versículo 19, está diferente do que está escrito aqui, que João explicou no versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então vemos aqui o contexto real do que o apóstolo João estava explicando, de que pessoas saíram do meio deles, porque o quê? Estavam o quê? Estavam fazendo o quê? Negando a Cristo, sendo anticristos. E não simplesmente porque pecaram e depois se arrependeram e voltaram ao corpo de Cristo. E não porque eles saíram de uma denominação por uma falsa doutrina. E até o apóstolo Paulo, entre outros apóstolos, tem orientado, em suas cartas a fugir daqueles que ensinam heresias destruidoras.
Infelizmente, isso existe em algumas igrejas por aí. E continuando no versículo 20: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então vemos aqui, meus irmãos, o contexto real dessa passagem, de que saíram de nós, mas não eram de nós. Por quê? Porque negaram a Jesus Cristo, negaram o Pai, negaram o Filho, negaram a sã doutrina dos apóstolos. Por isso, saíram de nós, mas não eram de nós. Eu mesmo pude ver alguns irmãos, na verdade, que eram irmãos, participaram em estudos conosco, no grupo do WhatsApp, acompanharam o canal. Outros irmãos foram testemunhas disso, de pessoas que seguiam a Cristo, né, o Evangelho conosco, tanto homens como mulheres. Infelizmente, eles começaram a estudar o hebraico numa visão judaica ortodoxa e acabaram negando a Cristo publicamente, o que fez realmente eu bloqueá-los e tirá-los, né, do vínculo conosco. Ou seja, eu posso falar, saíram de nós, mas não eram de nós, porque negaram a Cristo. Esse é o contexto real, diferente do que alguns líderes de igrejas estão fazendo parecer aí, de que alguns saíram da denominação, continuaram crendo em Cristo, se reunindo com irmãos, fazendo seus estudos, mas eles querem dizer que aqueles que saíram não eram da igreja. Então, é um contexto errado. Agora, se você sai de uma igreja de denominação para pecar, se afastar do caminho, aí sim você está equivocado. É melhor que você não saia, você continue lá com eles. Pelo menos você vai estar ouvindo a palavra em comunhão com outros irmãos que são sinceros de coração, independente dos erros que existem lá. Mas aqueles que saem estão preparados para isso, para continuar na sã doutrina, independente dos erros das denominações, não são anticristos ou saíram da igreja porque não eram deles. Então é isso que eu quero que vocês entendam aqui, não conforme o que eu estou falando de mim mesmo, mas do Evangelho, da sã doutrina dos apóstolos. Como o próprio apóstolo João falou aqui no versículo 20: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Ou seja, se você não tinha conhecimento, você está tendo agora dessa passagem. E o que ele diz? Que alguns têm unção para falar daquilo e ter entendimento disso, conhecimento. Então, meus irmãos, é muito sério o que alguns líderes falam. Infelizmente, outros caem e pensam daquela forma, porque não verificam o contexto real da passagem e acabam, infelizmente, perseguindo a outros irmãos. Agora, existem aquelas pessoas que ouviram falar de Cristo, ouviram falar de Deus, porque é um conhecimento mundial de todos, porém nunca ingressaram no corpo de Cristo, nunca confessaram assim Jesus como seu Salvador publicamente e fizeram parte ali de uma comunhão com outros irmãos. Ou seja, conhecem a Deus ou a Jesus de ouvir falar. Alguns podem até ter sua fé e intimidade com Deus, porque já foi muito evangelizado o conhecimento das boas novas de diferentes formas, por rádios, TV e de outros meios.
E alguns ganharam conhecimento e realmente buscaram a Deus, a Jesus, mas ainda não fizeram parte assim de um corpo, né? De ser membros de uma congregação ou de irmãos que se reúnem. E eu tenho uma palavra para você em Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 13. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e Yahshua, o Messias, e em teu coração creres que Deus, Elohim, o Criador, o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então vemos aqui que existe uma necessidade de confessar o nosso Salvador como nosso único Senhor e Salvador, crendo que Ele ressuscitou em um corpo físico e eterno. Continuando o texto, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, o nome do Eterno, será salvo. Então que o Eterno te abençoe. Se você tem a consciência de que precisa ser salvo e é um pecador, uma pecadora, e nunca confessou seus pecados a Ele, faça isso, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador e siga seu ensino, o Evangelho, as boas novas da salvação. Pois Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Independente de denominação ou de templo religioso, busque a Cristo, a Jesus, porque é Ele que quer te salvar. Que o Eterno te abençoe, que o Altíssimo, o nosso Pai Celestial, te abençoe grandemente. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e um comentário, compartilhe, e até um próximo estudo.